Boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração e que essa igreja possa continuar, adorando aquele que é digno de honra, glória e louvor. Cantamos louvor, diz que o amor de Deus não muda, e que tudo coopera para o nosso bem. Sendo assim, para o bem daqueles que são obedientes à palavra do Senhor, para aqueles que estão debaixo da graça do Senhor. O amor de Deus realmente não muda, mas nós precisamos estar em obediência com Ele. Precisamos estar alinhados com o nosso Deus, porque tudo vai cooperar para o nosso bem. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado para o seu decreto. Então tem aí, para o bem daquele que ama a Deus. Não vamos esperar que Deus vai fazer as coisas cooperar para aquele que não está amando a Deus e não está obedecendo a Deus. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que ama a Deus e é chamado para o seu propósito, o seu decreto, e existe um propósito para todas as coisas. Deus ainda faz milagres na família. Deus ainda faz milagres. Basta nós estarmos em conformidade com a sua palavra, conformidade com o seu querer, porque a palavra dele traz todo o querer dele. Ele deixou para nós todo o querer e a vontade dele escrita aí. Nós não temos que esperar sair a notícia amanhã, porque a palavra de Deus ela já é a notícia de amanhã. O servo do Senhor, Billy Graham, disse que a palavra do Senhor ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E essa é que nós temos na palavra do nosso Deus. E por isso nós andamos em conformidade. E por isso nós louvamos que todas as coisas cooperam. E nada vai mudar. Nada vai nos separar do amor de Cristo, uma vez que Ele nos alcançou. Vamos aqui para o avisos. Primeiro, eu queria destacar aqui os aniversariantes do mês, que está longe um pouquinho, Vamos esperar que nós vamos chegar lá, dia 22, Wilson, e 23, Marquinho, e 25, a irmã Valdeia. Vamos estar orando para Deus desses irmãos aí, para que eles cheguem até a data desse aniversário para a gente comemorar. E se não chegar, vai estar mais feliz, que vai chegar na eternidade. Mas queria destacar aqui a vigília de oração, toda primeira e segunda-feira do mês, no horário de 15 e 16 horas. E conferência que foi começada agora esse mês, nós estamos na conferência da família, no mês de maio, é o mês que nós dedicamos tudo para a família, é um projeto de Deus. A família é algo que Deus é quem formou, então Ele tem falado aos nossos corações através de Sua palavra, como que uma família firmada, uma família guardada, uma família usando as armaduras do nosso Deus, usando a armadura de Deus para continuar nessa jornada. Eu acho que não tem assim mais destaque, o boletim está aí, temos aí o motivo de oração, os irmãos passaram tempo aí para estar orando para os enfermos, e todos da casa, e aqueles também que necessitam de nossas orações. Queria aqui dar boa-vinda, Eu já saudei a igreja com a paz do Senhor e queria dar boa-vinda a todo aquele que está nos visitando, Nós temos ali o Caio, que está ali acompanhando a Camille, E se sinta em casa, se sinta na casa do Pai para adorar o Pai junto com essa igreja, Possa fazer o uso, aqui da igreja nessa direção de adorar, de viver uma comunhão. Pode ficar à vontade. Eu acho que não tem mais nenhum visitante, Nós temos ali o Felipe, que estava meio sumido, meu filho caçula, aquele que está paparicado, pois ele está aí junto com a gente, que Deus possa abençoando.
irmão ali da família RR, é o Maico, né? Não, o outro lá. Miguel Arcanjo, né? Feliz por ver o Miguel aqui também. O Oscar também, que estava sumido, né? Danielzinho, né? Deus possa estar abençoando, que eles possam, né, se alegrar, né? Como o salmista diz, alegrei que todo me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus e é chamado para o seu decreto. Vamos ficar de pé e eu acho que isso aqui é o tempo e a divisa, né? No meio da família. Nós vamos falar aqui, Deus ainda faz milagre na família. Depois, Deus ainda faz milagres na família. Famílias protegidas pela armadura de Deus. Vamos repetir? Deus ainda faz milagres na família. Famílias protegidas pela armadura de Deus. Lucas 8, 18, 27 diz: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Vamos repetir? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Né? O que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. A leitura bíblica de Mateus 7, 24 a 27, ainda em pé, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, com todo o temor e tremor, nós vamos fazer essa leitura de acordo com o que está aí no boletim. Todo aquele que, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Né? E logo veio o vendaval, né, e bateu sobre ela e ela caiu. Né? Nós temos que estar com a nossa vida sobre a rocha, e essa rocha, né, que é Jesus, é a cabeça de espina. Ainda de pé, dedicação de dízimos e oferta, né? Você que veio preparado para dizimar e ofertar, que possa estar fazendo agora, né? Do contrário, esteja em espírito de oração, né? Nesse mesmo pensamento. Se você não está na data do seu dízimo, né? Ou se você não está podendo dizimar porque você precisa de serviço, né? Um emprego para que você possa, né, estar com alegria, né, ofertando e dizimando na casa do Senhor, né? Fique em espírito de oração. E nós vamos cantar um louvor, né, que diz firme na rocha, 367, do cantor cristão. Forte como nós fizemos essa leitura, né, nós vamos estar cantando esse hino agora nesse momento de dedicação de dízimos e oferta. Está
Henrique, Pai amado, por ele amado, que foi dentro dos teus filhos, ó Pai. Teu Espírito Santo dentro contigo, vai cada vez mais, Senhor. Ô Senhor, que eu possa, Pai, receber esse culto, Senhor, de gratidão, esses louvores, ó Pai, diante do trono de glória, que só merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Quero entregar, Senhor, que é pedido, os dízimos de oferta, Pai, que seja para a obra, Deus, que não seja, Senhor, para edificar, para edificar a tua casa, Pai, que não venha, Senhor, fazer, Pai, que esses dízimos de oferta venha, Senhor, multiplicar, Senhor, seja a tua vontade, Pai. Toma as tuas mãos dirigentes, toma o pregador, Senhor, em tuas mãos, Senhor, seja cada departamento, que está em louvor, Senhor, instrumentíssimo, Pai, toma todas as tuas mãos, seja a tua vontade. Da mesma forma que os trouxe, leva debaixo da graça, Pai, e seja conosco até o final do culto, Pai, e que o Senhor possa, Pai, depois do culto, Senhor, continuar nos abençoando, Pai, de acordo com a tua vontade, que eu tenho. Muito obrigado por ter feito, Pai, fazer. Nós pedimos, Pai, te agradecemos no santo nome. Amém. Amém. Ainda de pé, nós vamos continuar adorando ao Senhor com o ministério de louvor. E nós vamos ter um tempo para ficar sentado depois, né? O pastor deve falar cerca de pelo menos 1 hora aí, né? Nós vamos ter 1 hora para descansar. 1h30, né? Então nós vamos continuar adorando ao Senhor. O louvor diz: maravilhosa graça. A graça do Senhor é aquele que derrotou a escuridão e nos amou até o fim, o Rei da Glória. A Ele que nós vamos adorar, continuar adorando Ele na beleza de tua santidade. Yeah.
Não haja fruto,
repente o microfone parou, né? Mas a palavra de Deus diz que tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Pode parar o microfone, a luz pode acabar, mas nós vamos continuar adorando aquele que é digno de todo louvor em nossa oração. Nada pode nos parar, né? Oração pelo culto infantil. Vou convidar as crianças aqui até 9 anos. E nós vamos estar orando, né? As crianças vão descer agora, né? Nós não vamos se livrar das crianças, né? Na verdade, as crianças vão descer para ter um culto, né? Para ter ali uma adoração, né? Na faixa etária delas, para elas entenderem o que elas estão fazendo, né? Elas têm aprendido a adorar ao Senhor, né? Muitas das vezes têm nos ensinado, né? Precisamos ser como uma criança. Está orando pelas crianças. Logo depois da oração, nós vamos estar cantando, né? O louvor, né? Das ovelhinhas, né? Os cordeirinhos. Santo Deus Pai amado, louvado Deus e adorado seja sempre o Pai do teu santo nome. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que quando a tua igreja está em comunhão, está com o mesmo pensamento, o Senhor abençoa esse lugar. Queremos, ó Deus, te entregar a vida, ó Pai, os professores, as pessoas que vão estar responsáveis, Deus, por estar passando essas crianças, Deus, aquilo, ó Pai, que a tua palavra tem, que é o melhor que nós temos. Palavras de vida eterna, o teu servo perguntou, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? As crianças vão estar ali, né, trabalhando com aqueles materiais ali, aprendendo a palavra do Senhor, cultuando ao Senhor, e que o Senhor possa dar a bênção, Deus, para os que precisam, para permanecer firme e abundante na obra do Senhor. Dê a bênção que cada um precisa, dê a bênção aos professores, e nós que vamos continuar aqui, que o Senhor de igual modo possa estar falando na nossa oração, e que acima de tudo, que nós possamos sair daqui encorajados a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado às nossas orações. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, com vontade de te servir, de te adorar. Realmente, ó Deus, com vontade, ó Deus, de obedecer tudo aquilo que o Senhor tem falado. Não adianta nada o Senhor falar e nós não obedecermos. Mas nós vemos aqui, se nós obedecermos tudo que o Senhor tem falado, nós seremos mais do que bem-aventurados. Fala ao nosso coração através do pastor, dê a bênção que ele está precisando, que ele possa, Deus, tão somente ser um porta-voz de tua palavra. Te pedimos essas bênçãos, Deus, grato por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Te pedimos no nome santo de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém. Pastor Júlio. Pelo deserto abrasador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar, vai buscar. Para que os possa abençoar. Boa noite. Salve a igreja na graça e na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez, com essa oportunidade a qual Deus nos concede nessa noite, através da pessoa do pastor dessa igreja, pastor Rafael Antero. Obrigado, pastor.
Muito obrigado, igreja. Eu sei que a igreja já sabia que o pastor Júlio está hoje, essa noite, no dia 10 de 5 de 2026, falando para os irmãos. Muito obrigado para os que vieram, que puderam vir. Já sei que está gravando. Nós vamos ter pessoas que talvez em casa nesse momento, depois assistindo essa mensagem, nós vamos trazer desse momento para a igreja. E como nós estamos falando de família, sabemos que o mês da família que nós tiramos sempre o mês de maio, mas a família, todos os meses, todos os anos, é da família, amém? Mas esse mês eles preparamos para falar mais sobre algumas orientações sobre a família, Então, nessa noite, fica atento ao que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos. E Deus, tremendamente, nessa semana, de lá para cá, onde eu recebi o convite no mês passado, Deus tem falado no meu coração. O que eu vou falar aqui, eu não quero falar nada de mim mesmo, a não ser o que Deus colocou no meu coração. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no capítulo 18 de Lucas e vamos ler o verso 27, onde está o nosso tema, qual o pastor Deus colocou no coração dele para nós estarmos aqui falando nessa noite. E aqueles que você puder colocar de pé, eu agradeço, se não puder também eu agradeço, com dificuldade, eu sei, as pessoas têm problemas de coluna, problemas nas pernas, tem com dificuldade se for pé. Mas aqueles que puder, me reverência, para que nós possamos ler o texto sagrado, por favor. A palavra de Deus diz assim, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 27. Mas respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Amém? Quantos acham isso? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, e sustentador de todas as coisas criadas, o Deus faz presente entre nós através do Santo Espírito. Senhor, fala o coração da tua igreja, Deus, Pai, aquela família, Deus, que tem a necessidade, Pai, de estar recebendo uma bênção, Pai, um livramento, uma porta de emprego, uma cura, Deus, Pai, alguma coisa desajustada no seu lar, que o Senhor possa estar ajudando, Deus, com a força do teu Santo Espírito, Pai, essa família. E assim a oração que te faço e agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poder sentar em nome de Jesus. Nós estava falando sobre conferência, da família. E estamos aí com vários pastores para falar de família, de filho, e muitas coisas que envolvem a família. E eu fui escolhido para estar falando hoje à noite, no segundo domingo, sobre família. E eu trouxe algo aqui para falar com os irmãos, que de repente já seja algo que os irmãos conheçam, não é nada novo, mas coisa que podemos relembrar para nós podermos continuar fazendo algumas coisas que a gente possamos deixar para trás. Que muitas das vezes é tanta coisa, tanta correria, e nós possamos deixar alguma coisa passar despercebida. Eu fiz algumas anotações para trazer, para os irmãos. Que diz assim: você crê que Deus ainda faz milagre? Isso fica lá no outro ponto que foi enviado. É um ponto de interrogação. Você crê que Deus ainda faz milagre na família? Eu creio. Amém? E em um tempo em que tantas famílias estão feridas, cansadas e sem esperança, nós cremos que Deus continua operando um milagre dentro dos lares. Amém? Um casamento em crise, aonde não teve um casamento, não está tendo ou pode vir ter uma crise. Mas eu quero te dizer essa noite que Deus, Ele há de fazer um milagre, porque Deus, nós acabamos de ler aqui essa história, no capítulo 27 de Lucas 18, vai contar sobre um jovem rico, um rapaz que perguntou para Jesus: o que eu faço para poder te seguir? Aí Jesus chega para ele e fala: vende tudo que você tem e dá os pobres. Para aquele homem rico, aquele rapaz, foi uma coisa assustadora. Vou vender tudo que eu conquistei para poder dar para os pobres. Aí Jesus falou: mas tem que fazer isso para me seguir. O que eu vejo dentro disso, irmão? Tem coisa na nossa vida que nós temos que renunciar, temos que deixar para seguir Jesus com a nossa família. Tem muitas coisas que muitas das vezes, graças a Deus, assim, lá cristão. Então eu aprendi já a andar com família
apesar, né, meu pai foi embora de casa, eu tinha 14 anos de idade, eu acabei me tornando pai daquela casa, né, meu irmão mais novo tinha 12, eu tinha 14, minha mãe estava lá com seus 38, 40 anos, mas Deus me concedeu vitória. E eu aprendi algumas coisas até enquanto meu pai estava conosco nos ensinando. Mas por entendimento com o relacionamento que ele tinha com a minha mãe, acabou acontecendo de eles ter uma separação. E essa separação, quando acontece isso no lar, quem sofre é os filhos. E não tem nada a ver com a situação. Né? Meu pai vai para um lado, né? Nós ficamos com a nossa mãe, e ali nós passamos a pedir a misericórdia e a graça de Deus para nós continuar vivendo. Graças a Deus, pastor Júlio César, hoje com 50 anos de idade, né? Tenho filhos, tenho netos, e eu tento orientar e cuidar deles, da minha família, e é a família que Deus coloca na minha vida também, porque nada é por acaso. Cantava no louvor que nada acontece por acontecer, clamamos o que pedimos, o que pensamos e sabedoria. Então nada acontece por acaso. Se aconteceu na minha vida, é porque eu tinha que passar essa experiência para poder lidar com outras experiências que iam vir na minha vida. E muitas têm aparecido. Estava falando com o pastor Rafael, ali agora no gabinete, que na minha época de seminário, não terminei o seminário, no seminário temos que fazer a monografia, né? E Deus chamou muita atenção no meu coração para falar sobre adolescente. E eu falei sobre adolescente, está registrado no MEC, no Ministério da Educação. O adolescente na pós-modernidade em situação de fragilidade social. Quantos adolescentes nós temos em situação de fragilidade social? E um dia esse adolescente ele vai crescer. E um dia esse adolescente ele vai ter uma profissão. E um dia esse adolescente ele vai namorar, vai noivar e ele vai casar. E muitas das vezes ele vai se dando um casamento despreparado. Mas pela graça e misericórdia de Deus, como aconteceu comigo nessa noite, nós não estamos falando aqui mais do culto por falar. Nós estamos falando aqui para orientar o que Deus tem para os irmãos nessa noite. Estou vendo ali dos jovens, né? Estou vendo ali do irmão Renato também, jovem, a irmã Julieta Dini, né? Que está ali, tem outra jovem, outra jovem aqui, que vai começar a sua vida. E quando eu e a Tia fizemos um curso de casados para sempre há 2 anos atrás, nós fizemos o curso e depois fizemos líder desse curso. Falei um pouco com o pastor Rafael e eu falei assim com a Dini, falei para o pessoal que estava estudando conosco, precisávamos, todos os casais precisavam ter um relacionamento, conhecer esse curso. Porque nesse curso ele vai mostrar muitas das coisas que na família você vai viver e você vai errar mesmo ou não vai errar nada. E aí Deus falou no meu coração durante a semana, a gente trabalhando ali, Deus falando, e eu falei assim, meu Deus. E eu vejo, eu e a Dília, nós estamos aí, ó. Eu levo a minha esposa todo dia, eu era para me acordar às 6h30 da manhã, mas eu acordo às 5 horas da manhã, levo ela numa distância de 7 km para ela embarcar num trem em Caxias, que é chamado Saracuruna, para ela não ter que ir em pé do ônibus, da onde nós moramos, até Central do Brasil, porque tem assalto, não tem como sentar onde o ônibus passa. E isso eu já faço, que Deus me ensinou a fazer. Mas lá no curso Casado para Sempre você aprende isso. E muitos maridos não levantam nem para levar a esposa até o portão, que é onde vai ter um montão de problema dentro de casa e de relacionamento. Estou falando aqui, irmão, porque isso aqui é coisas que permeiam a nossa família, a nossa vida, e destrói. Tá? Aí ela se preocupa quando ela chega do trabalho, eu vou lá, também chego no meu trabalho antes, eu chego em casa às 5 horas da tarde, pego a moto, e ela fala assim, ó, quando eu saio da Central do Brasil, lá no meu trabalho, no 7 de setembro, lá embaixo, ela fala, Júlio, já estou entrando dentro do ônibus, do trem, da Central do Brasil, eu marco 40, 50 minutos, eu sei que ela já está chegando, Saracuruna, eu pego a moto, me preparo, vou lá e busco ela. Quando ela chega em casa, ela vai lá e prepara, já desce da moto, já preparando a janta para nós. Então ela entende que eu fiz a minha parte e agora ela está fazendo a parte dela. Né? Então quando nós pensarmos mais assim, nós vamos agradar mais o nosso cônjuge, nós vamos agradar mais os nossos filhos vai ver como que mais para frente, quando a gente casar, ele deve tratar a sua esposa, o seu marido, e nós vamos ter menos problemas na igreja, menos problemas na sociedade. E aí nós não vamos ter um casamento em crise. Os filhos que precisam voltar para o Senhor, quantos pais
Inclusive pastores, eu estava no congresso de pastores agora, né, na semana passada, são dias, 4 dias, 5 dias, eu fui um só e pude aprender muito e ouvir muito. E eu me lembro como um pastor que morou lá no começo, no segundo dia do congresso, na terça-feira, onde eu estava, ele se preocupou em orar pelos filhos de todos os pastores. Eu cheguei a chorar no momento que ele começou a orar, porque eu tenho filhos, então, um casal de filhos não está firmado totalmente ainda na vida, mas eu clamo a Deus todo dia por eles, porque Deus tem misericórdia e Deus ainda tem jeito, tem esperança para eles também. Nós não somos exemplos de problemas, nós não estamos isentos, mas nós temos que estar confiantes que Deus, para Ele não existe impossível. A família que entra em lutas e dores, lares que precisa de restauração. É muitos lares que precisam de restauração nesse tempo. Mas eu falo para vocês, em tempo de guerra, não deixe de lutar. Como está falando, temos preparado, o pastor Rafael falou, com o capacete, as ferramentas, como diz lá em Efésios, né, para podermos lutar, combater. Porque às vezes o inimigo, a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, doido para quê? Para nos estragar. A qualquer momento, a todo momento, ele está lá na escola tentando arrumar um problema com o seu filho, no seu trabalho, no seu bairro. Ali na fila do banco, quando você está na lotérica pagando uma conta, ele está ali doido para te jogar um laço, para te atingir ali um dardo inflamável. Por isso que nós precisamos estar em constante oração, em jejum, buscando a Deus, fazendo a nossa devocional. Eu não coloco o pé para cá, fora de casa, eu e a Dília, nesse horário de 5 horas da manhã, 5h30 mais ou menos, para 5h40, nós estamos fazendo, nós dois, a nossa devocional. Quantos casais amanhece o dia, nem se fala, nem dá um bom dia um para o outro. Quanto mais orar, um beijo, um abraço, tchau, vai com Deus. Muitos fazem isso. E depois quer vitória dentro do lado. Como que vai ter vitória? Não tem como. E eu trouxe aqui, irmãos, umas aplicações para nós. Por favor, tem como colocar ali a foto para mim? Eu, em Mateus capítulo 24, nós vamos falar sobre a casa firmada na rocha. Eu me lembro quando antes não era cristão, eu tinha uma Kombi, eu carregava as pessoas, né, para fazer eventos, né, festa, igreja, casamento, muitas coisas. E uma vez eu fui levar um pessoal ali perto ali de Brasil, esqueci o nome daquele lugar ali, de Deodoro, uma igreja católica no casamento. Cheguei lá, falei assim, hoje eu vou assistir esse padre celebrando esse casamento. E o padre usou esse texto que nós vamos falar sobre ele um pouco, né? Que é em Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim, 7, 24 e 25. Todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhando-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E hoje Deus nos chama não apenas para crer, mas para construir uma família nele. Deus ele te chama para construir uma família nele. Então, quando eu fui celebrar meu primeiro casamento, foi em 2019, a Igreja Batista Boas Novas está no YouTube esse casamento. Se quiser ver, o endereço é Misael Araújo, Igreja IBBM 2019, o endereço lá no YouTube. O pastor Júlio César está lá no primeiro casamento que eu celebrei. E eu usei esse texto, falei, vou usar esse texto, gostei desse texto. E eu confesso aos irmãos que esse casal que eu casei em 2019, na Igreja Batista Boas Novas, em Caxias, ali na rua Itajuá 572, centro de Caxias, Rio de Janeiro, eles estão morando hoje no Paraguai. Tem um filho, estão 7 anos, 6 anos, quase 7. 6 anos, né? 7 anos, né? 19, 7 anos casados. Tem sido uma bênção, irmãos. Irmão Edson e irmão Lucimar. Estão casados, tem uma menininha, que eu esqueci o nome dele, agora está lá na escola aprendendo a língua do Paraguai.
eu vejo sempre o estado dele, quando eu falo com ele. E eu usei esse texto, mas vocês percebem, o pastor Júlio, certo, para quem não sabe, eu sou construtor. Alguém me chama para fazer uma casa, eu vou querer saber como que é aquela terra que eu vou plantar a sapata daquela casa. Eu não vou de qualquer maneira chegar ali, cavar buraco e colocar uma sapata estreita, uma sapata rasa, para poder edificar uma casa. Eu pergunto para o cliente quantos andares que você vai querer aqui, qual vai ser a extensão quadrada desse lugar que você vai querer construir, para mim saber que ferro que eu vou usar, qual o tipo de dosagem do cimento que eu vou usar, se é 2 por 1, meio por 1, 1 por 1, para poder construir essa casa. Então a nossa vida espiritual com Deus, a nossa família, deveria ser dessa forma. Nós deveríamos se preocupar na hora de construir a nossa casa, a nossa família, firmar na roda, porque o texto de Mateus ele vai nos falar que se você fizer uma casa num monte de areia, ela pode até se suportar pelo tempo. Mas quando vier a chuva e a água, o que acontece com a areia? Vai ser toda mexida. E a estrutura que está ali em cima, ela vai se desmoronar. Só para dar uma luz aqui, por favor. Então, está com os irmãos virados, você tem que entender. Então, amados, o que acontece? Se eu não tiver a minha vida alicerçada na oração, no jejum, na devoção, no respeito, no carinho do meu cônjuge, eu não vou conseguir desenvolver a minha família com saúde para nós vivermos bem. Porque se minha esposa, eu deixo ela, como que aconteceu até, eu vou contar para os irmãos, eu fui para essa acampamento dos pastores ali em Rio Bonito, e a Dília, ela me cooperou comigo, porque essa semana que eu tinha trabalhado, chegado pouco dinheiro, eu falei assim, eu tenho que ir no acampamento, eu preciso pagar diária, eu estou com pouco dinheiro. Ela falou, você precisa de quanto? Eu falei, R$100 ela vai me pagar diária lá, que eu tenho que dá para consumir com almoço, assim, ela, olha o Pix mesmo, passou o Pix para mim, R$100, olha só. Como que é a unidade. Chegando lá no congresso, assisti a primeira plenária e assisti a segunda plenária à noite, me lembrei que eu tinha trazido a chave de casa no bolso. Me lembrei também que se eu não chegasse a tempo de buscar a Dília lá em Saracuru, naturalmente mora em Santa Cruz da Serra, a gente tinha que pegar um Uber. E eu comecei a ficar agoniado. Aí eu falei com ela, Dília, ir lá, a gente pegar celular, sinal muito ruim. Aí eu tive que ir lá para ver a rodovia para poder pegar sinal. Chegamos lá, eu me lembrei de um amigo, falei, Adil, você tem que buscar a Dília para mim? Ele, pastor, eu busco sim. Mas pastor, fica mais barato que chamar o Uber, chamou o Uber para ela. Mas quando eu chamava o Uber, quantas das vezes ela chamou o Uber, ele chamou o Uber e a Uber cancelava. Ela, fica tranquila, vai lá assistir. Mas eu não queria sair do lugar que eu estava. Era o único lugar que eu estava tendo internet para poder falar com ela. Eu saía a bateria 15%, 12%, eu só sei que quando eu consegui que ela foi para casa, a bateria já estava com 1%, ela quase não tinha mais celular para falar. Mas graças a Deus, ela foi recebida por um casal amigo nosso lá no bairro. E depois, assim que eu cheguei, botei a mochila dentro de casa, peguei a moto, fui lá na casa do casal buscar ela. E eu pensei assim, ele deve estar. Mas graças a Deus, Deus trabalhou através do Espírito dele, do coração dela. E ela me recebeu bem, e nós estamos juntos ainda, fomos dormir. Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas irmão, eu creio para mim, primeiro Deus, mas ela viu a preocupação que eu tive com ela, né? De estar lá e puxa, e um amigo pastor pegou o carro dele de Rio Bonito até lá para o Júlio, acho que 1 hora e 20 a gente consegue chegar. Eu falei, rapaz, vai devagar, eu estou sem orar, o roteiro do carro dele estava lá atrás, botei 5, não foi de colocar 5 lá atrás. Eu falei, pastor, estou com 5, vai devagar, ele estava dando 120, você disse, rapaz, vai devagar, porque é muito pesado, ainda mais quando ele viu que eu estava preocupado. Mas enfim, irmãos, isso faz parte da nossa casa, da nossa família. Lembrando, uma coisa que eu quero destacar para os irmãos, que minha família, sua família é pai, marido e filho. Mãe, sogra é familiar. Então, quando nós casamos, eu vou morar com a Dília, com meus filhos, mas minha sogra, ela falou que está ela vem ficar na minha casa, tem um relacionamento, mas a minha responsabilidade é ela comigo e eu com ela e com meus filhos. Eu estava vendo algo hoje na televisão, nessa tarde, que uma sogra estava se metendo muito
O tempo da mãe e do pai criar seu filho e orientar já passou, a não ser que seja um extremo caso de o filho falar: pai, me ajuda, ou mãe, me ajuda nessa situação. Eu tenho um filho, tenho um neto, mas eu só entro com ação e fico de olho quando eu percebo que eles estão sem controle da situação e eu posso, na minha força, ajudar. Mas eu não fico com a minha filha: como está aí? Tua filha tomou banho? O meu neto vai para a escola hoje? O que está acontecendo? Eu não fico fazendo isso. Mas se eu perceber que realmente está acontecendo, eu vou tentar falar, vou tentar ajudar, porque eu não quero que meu neto perca escola, porque um dia eu quero que ele se forme, se profissionalize, case, esteja alinhado com a sua vida para ter uma vida boa com a sua família. Quando nós ensinamos nossa família, nossos filhos, nós livramos nossos problemas. Minha filha estava vivendo algo um dia desse e ela falou: pai, eu não quero trazer problema para o senhor. Eu falei: você arrumando problema, automaticamente você vai trazer um problema para mim, porque vai chegar com o meu conhecimento e o pai vai ficar resolver. Então, se você não quer problema do seu pai, você não arruma um problema. E é desse jeito. Mas a nossa rocha, em quem a minha família está firmada e a sua, é Cristo. O planejamento inicial da nova vida com a forma da rocha. Planejar é apenas organizar o futuro, decidir hoje sobre qual fundamento construiremos a nossa vida. Quando escolhemos Cristo como base do nosso planejamento, deixa de ser apenas humano e passa a ser espiritual. Quando nós escolhemos Cristo para nos orientar, o fundamento passa a ser não nosso humano, mas espiritual. Porque muitas das vezes a gente quer lutar com as nossas forças, com o nosso entendimento. E o nosso entendimento, muitas das vezes, nós vamos estar agindo equivocadamente. E Deus, Ele não vai fazer parte nessa guerra. Porque a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, devemos fazer o quê? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Agora é igual, tem uma pessoa que fala para mim assim: Júlio, ora para fulano, para essa situação, eu oro. Mas a pessoa quer ir lá e fazer aquilo para que ela me pediu para orar. Já deixou de confiar em Deus, não acreditou na oração. Então tem pessoas que eles querem orar, diz que está com Cristo, mas depois, em vez de descansar, como diz lá no Salmo capítulo 37, versículo 4, deleita-se do Senhor. E Ele concederá o desejo do coração. E ainda fala no versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. E aí, toda vez, deixa de entregar, deixa de confiar, deixa de deleitar, e queremos que Deus faz. Não tem como. Quantas famílias hoje vivem sem direção? Vocês conhecem alguém que vive sem direção? Família? Não precisa falar não, fica para vocês mesmo. Mas tem. Muita sem direção. Porque quem é a nossa direção? Jesus mesmo fala: eu sou aqui a verdade e a vida. Ninguém é meu Pai se não passar por mim. Não tem como você ter direção se não estiver caminhando com Cristo Jesus. Jesus nos ensina que existe apenas dois tipos de construções, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E a diferença entre elas são apenas quando vem a tempestade, como eu falei. Você só vai ver quando você construir uma casa num lugar que não era bem edificado, porque ela vai ficar vulnerável quando vier as tempestades, porque ela não vai resistir ao vento, à chuva, e ela vai cair. Mas quando você constrói a casa, que está ali, em cima de uma rocha, aquela rocha ali, ela está simbolizando Jesus Cristo. E ali em cima, no último ali, é a sua casa, a minha casa, a nossa casa. Da superfície à profundidade. Quem é você dentro do lado? É uma pergunta. Quem é você da superfície à profundidade?
Se a coluna é a estrutura ou não. Nós somos pais, mães, e nós somos a primeira estrutura do nosso lar. Aí o pastor Rafael ensina, né, a criar, ensinar, e louvo a Deus por ele ser um pastor e conhecedor da palavra e devocional a Deus, para poder guiar essas meninas. Como tem pais aqui mais também que eu não tenho intimidade, mas o pastor falou mais perto, e sei que ele com certeza se preocupa com as filhas. Às vezes, quando ela chega com o evangelismo, né, sempre levando as meninas a conhecer a Deus em cada momento. Primeiro, eu quero falar para os irmãos, da dor ao propósito. Da dor ao propósito, a rocha sobre a qual a família está firmada é Cristo. A dor não é o fim da história em Cristo, mas ela ganha sentido. Quando você está passando por uma dor, mas você está em Cristo, essa dor ganha sentido. Você não vai ficar na derrota, né? Deus, ele não vai te deixar desamparado. A gente lembra da passagem dos discípulos lá naquele barco na tempestade. Jesus estava no barco. O barco não naufragou porque Jesus estava no barco. E Jesus, ele está no barco da tua casa, do teu lado. Então você não vai naufragar. Amém? Não tem como naufragar com Jesus Cristo. Então pode ser a dor, pode dar tempestade, mas Jesus Cristo há de te socorrer. Como diz Isaías 59, que fala, meu amado Marte, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. E a palavra de Deus fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e tremenda que tu não sabe. Clame a Deus. Clame como, pastor Júlio? Clame em oração, vai no teu quarto secreto e ore a Deus para ele te atender, porque Deus está com o ouvido atento à oração do justo. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Deus, ele há de atender o justo que ora, pedindo a ele misericórdia e socorro. Exemplos práticos. Uma família que passa desemprego pode entrar em desespero ou pode usar esse momento para se unir, mais orar junto, confiar em Deus. Muitas das vezes nesse cenário nasce um novo caminho, uma nova visão, até uma nova fonte de renda. Tem família que muitas das vezes está passando dificuldade e acha assim: acabou para mim. O pastor Júlio César falou para mim: o problema de saúde está acabando a área de construção civil. Aí o pastor Júlio, Deus falou assim comigo no começo desse ano: faz o curso de refrigeração. Eu sei que com certeza vai ser mais leve. O professor estava falando: se você for pegar para quem vai ser ar-condicionado, a evaporadora é a parte de dentro que joga o ar-condicionado, a condensadora que fica lá de fora. O professor falou: se o sol estiver quente, você de manhã você faz a parte de dentro, de tarde você faz a parte de fora. Eu estou procurando. Eu quero mais refrigerado na minha vida. Eu não estou aguentando mais ficar em cima de uma andando com uma colher de pedreira, puxando um balde de massa. Não estou aguentando. Então, na minha luta, na minha dificuldade, na sua, Deus, ele pode abrir uma porta até de um curso para tu fazer, para melhorar a tua vida, o seu trabalho, o seu dinheiro. Então, não vou. Clame a Deus e se entregue na vontade e no querer de Deus para a sua vida. Aplicações práticas. Reserve um tempo semanal para oração da sua família. Faça isso, irmão, muito importante. Concerte-se sobre a dificuldade em vez de escolhê-las. Pergunte o que Deus quer nos ensinar com isso. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para os bens daqueles que amam a Deus. Então, muitas das vezes tem coisa que Deus não é por um acaso que acontece nas nossas vidas, mas é coisa para nos aproximar mais da vontade e da dependência de Deus. Porque Deus, ele é o Deus do impossível. Quando para o homem parece impossível para Deus, ele é impossível para resolver. Como eu já tive falando no começo para os irmãos, era para mim ser hoje graduado, não foi graduado em teologia, irmão. Quando meu pai saiu de casa, eu tinha a terceira série completa, eu estava com 14 anos de idade. E era para mim ter me entregado a minha vida: para mim não tem jeito, eu sou um patinho feio, eu não vou mais fazer nada, eu vou me entregar. Como outro dia eu vi um rapaz falando
jeito sim. Para mim tem. Por que para outros não tem? O Deus que me alcançou, Ele está ainda de braços abertos para alcançar muitos outros perdidos. Eu, pela misericórdia de Deus, com meus 50 anos, sou avô. Daqui a pouco eu vou estar vendo filho dos meus filhos, do meu neto. Meu neto fez 14 anos essa semana. Minha filha falou que já está começando a namorar. Falei que eu tenho que trabalhar primeiro. Já conversa com ele mesmo. Ele me beijar, pensa, pô, te amo, eu também te amo, mas é assim. Aí, calma. Sabe que ele assim, então um beijo. 2. Da vitória, da dor à vitória. Quer vitória? Eu não vou me cantar aqui. A vitória, a gemendo, chora. E a vitória vai chorando, ele chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. A noite chorando, geme e chora. Então, geme e chora, mas chora na presença de Deus. Da dor à vitória. Nossa família está firmada em Cristo. A vitória não é ausência de lutas, mas permanência na fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se... O que você tem esperado com a sua fé? Ainda que tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, mas tem que ter fé, que Deus faz coisas grandes com a sua fé. Amém? Acredite em você. Quem pode acreditar em você é você mesmo. Se você não acreditar em você, como você vai conseguir fazer os outros acreditar em você? Todas as vezes a gente deixamos de conquistar por não acreditar que somos capazes. Não devemos nos exaltar, mas devemos confiar que assim como um quando conseguiu, nós também podemos conseguir. Porque o Deus Criador, como sempre ora, e sustentador de todas as coisas criadas, habita em mim, habita em você, o seu Santo Espírito. E já viu o que eu vou cantando também? O Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu oro, eu choro, eu trabalho, eu estudo, eu permaneço de fé, eu vou lutar, porque o Espírito Santo de Deus, como Jesus disse, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei outro, o Consolador, ao terceiro dia. Ele não nos deixou órfãos, ele fala isso e é verdade. Você sabe disso, você que é crente, você sente o Santo Espírito dentro de você. E é Ele que intercede por mim e por você, os gemidos inexprimíveis. Aplicações. Nunca tome decisões importantes no auge da emoção. Muitas das vezes a gente está nos equivocado, querendo tomar uma decisão. Vamos lá. Então, um exemplo prático aqui. Estou emocionado, quero comprar um carro zero. E aconteceu quando a gente estava fazendo o curso de caráter para sempre, o irmãozinho lá, emocionado, contou para nós, inclusive, estava dando aula para a gente, que ele passou lá no centro de Caxias, no trabalho com pagamento, viu uma televisão grande, bonita, botou nas costas e levou para casa. Quando chegou lá, a mulher dele falou: o que é isso? Ele, a televisão eu trouxe para você de presente, para nós assistirmos. Não estou precisando de televisão, estou precisando disso. Não disso. E aí deu uma confusão. Porque se você está precisando de uma cama, você vai comprar uma televisão? Ou compra os dois ou não compra nada. Porque ele está querendo mais a televisão que ela, né? Então, irmãos, é mais uma situação que acontece nos relacionamentos. Se comunique, não tome atitude precipitada. Já vi pessoas comprar carro, porque o fulano comprou, aconteceu um amigo, inclusive meu, comprou porque o outro fulano comprou. A outro fulano tem um outro poder aquisitivo que é maior do que o dele, e ele quer fazer a mesma coisa com menos poder aquisitivo, e vai dar ruim, irmão. Vai dar problema em casa, porque ele vai ter que tirar de uma compra, vai ter que tirar uma conta de luz, vai ter que tirar do lado do domingo para custar pelo menos uma noite. Irmão, tudo isso que eu estou falando envolve família, envolve nossa casa, isso cria problema. Então não tome, decisões importantes na ausência de emoções. Busque ajuda e acolhimento da liderança espiritual. Quem vocês conhecem nessa igreja aqui com a liderança espiritual? Pastor Rafael, Antero, o pastor é a pessoa desse momento. Quando você tiver com alguma dificuldade, converse com ele, porque uma coisa eu aprendi, eu falei aqui da outra vez. Se eu conseguir ser membro dessa igreja, pastor Rafael for pastor dessa igreja, eu tenho o mesmo posição do pastor, o cajado está na mão dele. Ele que é a liderança daqui no momento.
o pastor Júlio é pastor. Não, ele é liderança. Se eu pegar o cajado da mão dele, sabe o que acontece? Vira cobra. Isso aí eu aprendi, pastor. Eu fui pastoreado com vários pastores. Se eu tentar pegar o cajado da tua mão, acontece igual aconteceu lá no Egito, lá lembra? A história? Vai virar cobra, porque Deus deu o cajado foi para Moisés, não foi para o outro, foi para ele. Quando o tempo dele acabar, se acabar, aí Deus passa, mas você, entendeu? É igual eu se estiver em algum lugar também, não adianta. Tem como? Então, procure a liderança espiritual do seu convívio, que é aqui, Primeira Igreja Batista no Recanto do Sol. Crie hábitos de declarar palavras de fé dentro de casa. Muitas das vezes, como já falei para a Tia, ele vai fazer o curso, ela falou assim, vai lá, faz mesmo. Você vai conseguir, você vai ser um bom profissional. Isso te anima. Eu faço curso toda sexta-feira, de 9 da manhã a meio-dia. Eu estou alegre, porque ela está sabendo. Quando eu compro equipamento, estou começando a comprar meu equipamento de refrigeração, ela, legal, chegou uma maneira bonita, testa, me acompanha, ela pediu um lava-jato para lavar funcionário, ela acompanhou, eu falei até para ela assim, já que você achou legal, eu vou lavar, estou esperando que você acabou com esse lava-jato, né? Não, olha ela, moleque. Amém? Então, amados, crie hábitos de declarar palavras de fé dentro da sua casa. Porque muitas vezes é muito fácil a gente falar de derrotas, que não vai dar, que você não vai conseguir, que não vale a pena, do que vai lá, estou contigo, você vai conseguir. João 16,33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende com ânimo. Precisamos de ter com ânimo. Tem que se colocar. Então, você sempre vai pregando, sempre tem, levante a cabeça, e viva também. Né? É para o Marcos, do povo. Marcos, fala isso, sabe que eu estive lá no encontro lá dos pastores? Azaf Bob, 50 anos de carreira, olha, quando estava na cena, estava começando. Cantor aí, qual o louvor dele aí? Cantou vários louvores. Jesus, tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia deixa para você, amém? Querido irmão, em meio à dor encontramos firmeza. Em meio à dor encontramos firmeza. Cristo é a rocha da nossa família. Ali é Jesus Cristo, aquela rocha ali, é a rocha da minha, da sua família. Quando tudo muda, Cristo não muda. Ele é imutável, ele permanece fiel. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele te prometeu, ele irá cumprir. Agora, há um tempo que tu tem que ter paciência, porque senão tu não vai alcançar. Não deve murmurar. Aplicações práticas, estamos terminando. Ensina seus filhos a confiar em Deus. Eu dei um exemplo do pastor Rafael, também faço com meus filhos, desde cedo. Tenha momentos de leitura bíblica em casa. Substitua o desespero por declarações de fé. Isso aí são as coisas que nós devemos fazer. No Salmo 62, 6 diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha e a sua salvação. Então você não tem que temer. Você tem que acreditar que você vai receber de Deus. 4. Chegando já no final. Uma hora e meia. Da dor nasce a fé. Da dor nasce a fé cristã. A rocha que sustenta a minha família é a fé. Cresce no conforto. Cresce na prova. A minha fé cresce no conforto, na prova. Exemplo: família que busca a Deus superficialmente, mas após uma crise passa a desenvolver uma vida espiritual mais profunda e constante. Tem pessoas que a bonança está tão bem na sua casa que eles não têm aquela fome de orar, de buscar. Mas quando acontecem as coisas difíceis, eles começam a buscar com mais fervor, com mais vigor, e aí acaba que aí eles falam assim: se você passar por isso, você buscar mais, né?
Então tem pessoas que é desse jeito, irmão. Tem filho, né? Que nem eu, fui um filho muito arteiro, que só aprendi a respeitar meu pai quando meu pai me dava uma chicotada. Entendeu? E assim, muitas das vezes a gente vai ficar assim, ele não vai. Não estou falando para ninguém pancar filho aqui não, tá, irmão? Porque senão é, se tu está criança e adolescente, vai mandar me prender. Mas, irmão, não pode ficar só de risadinha para filho, não. Filho está lá puxando um negócio na mesa do devagarzinho assim, ó, uma teta de uma orelha dele, para ele entender que aquilo ali está errado. Só devagarzinho, só para dar um pouquinho vermelho a orelha, entendeu? Meu pai faz isso comigo. Esse filho que vai no shopping, tá bom, aplicações práticas, tarefa é transformar momentos difíceis em momentos de buscar a Deus, cria um momento familiar, mesmo que for simples. Como digo vocês simples, né? Muitas das vezes nós não temos dinheiro, muito dinheiro para poder sair da nossa família. Mas, irmão, se você, irmão Rafael, se você pegar um saquinho de biscoito, uma Bel, uma garrafa de café, um suco de laranja e for para aquele dia lá, a família fica alegre. Quanto você gastou aí? R$30? Momentos simples, irmão. Ah, não vou sair com a minha filha porque não tenho 500, não tenho 200, não tenho 1000. Está deixando de ser feliz. Porque eu sempre levei meu espírito para passear na praia comigo, com R$10 de gás na minha Kombi, perdeu careca e ele ficava tudo alegre. Entendeu? Então lá, eu estou com 29, eu estou com 31 e aí papai te ama até hoje. Ensine que a fé prática diária não é apenas sentimento. Não é um sentimento, irmão. Sim, de qualquer maneira, é uma coisa profunda para a vida. Valorize isso. Tiago 1, 2, 3 diz: a prova da vossa fé produz paciência. Você quer, uma pergunta, né? Você quer uma família firmada na rocha? Comece com atitude simples e constante. Não é só fazer hoje, não é só fazer amanhã, faz sempre. Porque nós não sentimos fome, a gente não paga, né? Depois, como você, eu tomei café da manhã, quando chegou meio-dia, eu queria almoçar. Quando chegou agora de noite, eu quero jantar. Então, não deixe aquilo ser uma coisa, como se fosse uma fome na tua vida, uma necessidade, um hábito, um hábito bom na tua vida, na tua família, na tua casa. Separe o dia da semana em um momento espiritual em casa. Evite que o lar seja dominado por palavras negativas. Muita gente se chama palavras negativas dentro de casa. Ensine princípios, não apenas regra. Existe muita gente falando de regra e não de princípios. Ensine princípios e não regras. Planeje a vida familiar com Deus no centro. Decisões, finança e tempo. Uma família não se torna forte por acaso, ela se construída intencionalmente. Temos que aprender dessa parte, irmão, parte financeira também, as pessoas totalmente aí desequilibradas, gastando de qualquer maneira, comprando coisa, como eu falei, o rapaz comprou lá sem ter necessidade de comprar uma televisão, algum problema com a esposa. Eles estavam contando para a gente no curso, estavam rindo, mas imagina no dia como que foi o desastre. Entendeu? Mas é coisa que eles já viveram e hoje estão ensinando para os caras da oração que não deve ser desse jeito. Quando fui comprar meu barquinho que eu gosto de pescar, eu falei, cadê? Eu comprando um barquinho aí, assim, não vai mexer no seu dinheiro não, mas eu estou avisando para ela. E eu vi também que não ia fazer falta dentro de casa. Agora não, eu quero comprar meu barco, chegar lá, pegar o dinheiro que tem na poupança, o dinheiro dela e tal, eu falei, não é assim. Não vira bagunça. Conclusão, irmão. Talvez hoje a sua família esteja enfrentando ventos fortes, talvez a chuva esteja caindo e os rios já estejam subindo, mas a pergunta não é se a tempestade vem, ela vem para todos. A pergunta é sobre qual rocha você está construído. Se é Cristo for fundamento da casa, pode até ser abalado, mas nunca será destruído. Pode até abalar, mas você não vai ser destruído. Hoje é dia de decidir. Não vamos apenas viver como família. Vamos construir famílias firmes na rocha. Isaías 26:4. Confiei no Senhor.
perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Se você deseja hoje reafirmar sua família sobre a rocha, comece uma decisão simples, colocar Cristo no centro de tudo. Decisões, palavra e atitude. Amém? E eu convido ao pastor, passando aqui a mensagem a palavra para ele, e se puder olhar para o sermão da igreja, para nossas famílias, tá bom? E agradecer uma oportunidade, perdão pelo tempo, e nós vamos continuar falando tremendamente do coração dos amados. Obrigado. Queridos irmãos, essa mensagem foi bem parecida com a mensagem da manhã, muitos ensinamentos práticos, muitos conselhos, é algo que nós temos visto ao longo de toda a semana, nos devocionais que nós temos recebido da Junta de Missões Nacionais, muitas aplicações práticas, a marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, relacionamento dentro da família. E creio que Deus ele trouxe um ensinamento muito precioso. Agora, nós recebemos, nós temos que buscar aplicar. Né? Muitos ensinamentos práticos, então é bom trazer irmãos que tenham ensinamentos práticos para o melhor convívio, porque a missão da família é glorificar Deus. A missão principal da família é apontar para Cristo. O pastor Júlio, junto com a irmã Dina, fizeram o curso aí como alunos, casados para sempre, depois fizeram o curso de líderes, liderança, casados para sempre. Uma magia, eu lembro quem sabe a gente não pode ter também esse curso. Eu andei conversando com a liderança lá no estado de Minas Gerais sobre esse curso e um dia a gente pode ter algo que na nossa igreja que é um investimento muito grande para a família. O propósito do nosso coração neste mês de maio, não só no mês de maio, mas é estar fortalecendo as famílias, os irmãos, membros, você que nos visita, você que nos acompanha até através da nossa live, no canal da igreja, que Deus esteja abençoando, fortalecendo as famílias. Vamos mais uma vez orar? E assim estaremos encerrando este culto. Vamos ficar de pé? Muito obrigado, tá? Deus continue te usando. Pai, da igreja, te agradecemos por esse tão grande privilégio, o Senhor cuidar, Pai, de aprender mais sobre o Senhor. O desejo do nosso coração é viver para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossas famílias, Pai. Só o Senhor sabe o que cada um de nós vivemos dentro do nosso lar, dificuldades, Pai. E reconhecemos o Senhor, que o Senhor é um Deus que faz milagre. Pai, nos ensina, Pai. Nós deixamos uma conferência, Pai. O Senhor é o nosso mestre. Estamos recebendo e receberemos vários pastores aqui ao longo de todo esse mês, ao longo de todos esses domingos, esses 5 domingos, Pai, que tem o mês de maio, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão que você tem trazido aqui. Fortaleça a vida, sustente, dê graça, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E cada lar, cada família seja plena, Pai, da tua direção, Pai. Que o fruto do Senhor possa ser presente em nossa vida, que possamos desfrutar do teu amor, da tua alegria, da tua paz, da tua temperança, da tua mansidão, do domínio próprio, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa nossas famílias, para que possamos estar cumprindo o teu propósito, que é apontar para Cristo Jesus, Pai. Nós oramos agradecidos e com o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada família, membro da Igreja do Sol, você que nos visita, e com cada família espalhada sobre a face da terra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Nosso culto público está encerrado. Vá em paz. Você possa deitar, logo pegar no sono, sabendo que Deus, Ele é contigo. Que a sua semana seja ricamente abençoada. Eu estarei ali à porta, juntamente com o pastor Júlio, me despedindo dos irmãos. Semana de paz.